Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Britcast, o podcast com conexão britânica, onde a gente fala sobre basicamente tudo o que é possível se falar, sempre dando opinião, um canal sempre aberto para o contraditório, você que tem uma opinião contrária, diferente da minha, ou algum argumento que possa enriquecer o meu argumento, tudo isso é muito bem-vindo, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu já tive diversos debates, diversas discussões com diversos profissionais e pessoas não profissionais também, que é a questão de pronúncia do inglês. O que acontece? 90%, para não dizer mais, tá, das pessoas que se dedicam a aprender um idioma, elas buscam aprender o idioma. Claro, óbvio. Não é óbvio. Mas a pessoa se dedica a aprender o idioma. Mas muitas das vezes as pessoas acabam recebendo críticas de mas você não soa como um britânico, você não soa como um americano. Você falou eu já ouvi esse comentário. A palavra X que ele disse soou como inglês americano, então o inglês dele não é 100% britânico. Já recebi esse tipo de crítica. E é muito legal que isso vem de pessoas ditas entendidas, entendidas, que se colocam num pedestal e que, como dizia minha mãe, que Deus a tenha, quanto mais alto é o pau, mais bonito é o tombo. Ou seja, não se coloca num pedestal muito alto não, porque se aparecer uma pessoa que saiba te derrubar de lá, a queda é feia, né? É muito mais fácil você tentar entender as motivações pela qual a pessoa fez aquilo, ou até mesmo apontar, escuta, você falou de tal forma, por quê? É mais fácil, é mais digno, mais elegante, né? Porque às vezes a pessoa teve uma motivação para aquilo. E foi naquele caso. Mas não vou esmiuçar esse caso aqui, não vale nem a pena a gente citar isso. Mas o foco principal aqui é pronúncia. E é uma coisa que eu vejo bastante. As pessoas querem soar como um nativo. As pessoas querem ter aquela pronúncia britânica irretocável. Tudo bem. Você tem total direito disso. Eu, particularmente, busco, na minha pronúncia, na minha forma de falar, a pronúncia mais próxima da pronúncia britânica, sim, e não está errado você buscar isso. Eu só vou te explicar um negócio. Primeira coisa, tá? Não é jogando um balde de água fria em ninguém, mas é o seguinte: você quer buscar uma pronúncia britânica? Legal. Dificilmente você vai ter uma pronúncia 100% britânica. E não é porque você vai ter uma pronúncia americana, não é porque você vai ter uma pronúncia de A, B ou C, não. É porque você vai sofrer influência da tua língua mãe, do português, né? Você vai sofrer influência, como eu sofro também. Tenho certeza que uma parte das pessoas que eu conheço que são ingleses, pessoas inglesas, nativas inglesas, criadas lá, elas escutam um certo sotaque na minha forma de falar. E tá tudo bem. Tá tudo certo. O que nós não podemos fazer é como um ex-aluno meu de muito tempo atrás achava, que eu tenho que falar inglês do jeito que eu falo português. Ou seja, eu tenho que articular minhas palavras do jeito que eu articulo as palavras em português. Por quê? Aí vem um grande barato, e aqui onde eu vou te mostrar como que você deve fazer para melhorar a tua pronúncia. Eu vou falar uma coisa super óbvia, que é: português e inglês são coisas diferentes. Você fala, parabéns, inventou a roda. Falou que tá todo mundo sabendo já. Tá todo mundo sabendo mesmo? Então me responde uma coisa. Se português e inglês são tão diferentes assim, por que você busca no português as suas respostas para o inglês? Vou deixar no ar. Mas aí agora sim, português e inglês são coisas diferentes. E eu vou responder essa pergunta que eu acabei de fazer. Existe uma resposta para ela, que é a seguinte: português é meu único, ou a minha única fonte de referência. Porque se eu tivesse outras fontes, eu buscava de outras fontes. Essa seria a melhor resposta, né? Então, português e inglês são coisas diferentes. Logo, eu preciso abordar inglês de forma diferente. Eu não posso simplesmente acreditar
de que eu fazendo como eu faço em português, as coisas vão acontecer em inglês. Eu sei, eu entendo. É a fonte de referência que você tem. Legal, é a minha também. É a minha também. Ou era a minha também há 30 anos atrás. Há 35 anos atrás, quando eu comecei a estudar, tá? 35 anos atrás, quando eu comecei a estudar, eu estava no mesmo lugar que você está. Começando do zero, aprendendo como é que faz com esse negócio. Mas em um dado momento eu entendi que eu precisava mudar a minha forma de falar. Não de falar minha língua. Falar minha língua não precisa mudar nada, tá? Talvez eu precise melhorar meu português em alguns pontos. Afinal de contas, tirando um inscrito meu, ninguém é perfeito em português. Fica a dica, tá? Para o senhor que criticou o meu português, tá bom? Que, aliás, criticou meu português de uma forma tão absurda. Enfim, mas tudo bem. Todo mundo tem direito. Mas veja bem, eu precisei entender e precisei mudar a minha forma de articular o inglês. Aí foi uma parte de autoconhecimento meu. Como é que eu vou mudar a minha forma de falar? Já vem uma primeira pergunta, e com certeza você está se perguntando isso. Como é que eu vou mudar a minha forma de falar? Simples. Você já deve ter ouvido e você já deve ter falado isso, porque eu já. Porque o inglês, o britânico, fala como se tivesse um ovo na boca. É esse o sentimento que você tem? Se sim, fala desse jeito. Você se deu a resposta, tá? Você se deu a resposta. Eu poderia entrar aqui em questões de articulação muscular, músculo adutor, músculo abdutor, em quais músculos que a gente pode mudar, mas não vem ao caso, não vale a pena a gente entrar em tantas especificidades assim, para simplesmente dizer que a articulação do inglês é diferente da articulação do português, tá? Então, como que você vai melhorar a tua pronúncia no inglês? Vamos lá. Primeira coisa, entendendo isso que eu te falei. Primeiro ponto, e assim, isso é mental, isso não tem nada a ver com prática, não é físico, não é nada. É mental, é você entender isso em nível consciente e tentar levar isso para nível subconsciente, tá? Subconsciente. Para que o teu corpo aceite isso. Tá? Beleza. Primeira coisa. Segunda coisa. Toda vez que você for abordar uma palavra, faça isso de coração aberto. O que eu quero dizer? Eu acho que é desse jeito. Legal. Não, mas o fulano disse que é assim. Tá bom. Ou, não, eu vou pronunciar isso aqui de qualquer jeito e o outro que se vire para entender. Eu já ouvi isso de aluno. Obviamente não é mais meu aluno, mas já ouvi isso de aluno. Eu falo de qualquer jeito e eles que entendem. Então, assim, toda vez que abordar uma palavra, faça isso de coração aberto. Procure pronunciar a palavra da melhor forma possível, certo? Agora vamos sentar legal, num ambiente legal. Eu sei que você já está num ambiente mais de boa, que agora eu quero te dar algumas dicas importantíssimas e que, se você seguir o que eu vou te dizer agora, você pronuncia qualquer coisa, tá? Vamos lá. Inglês. Vou até chegar mais pertinho de você. Em inglês, a gente não pronuncia tudo que está escrito. Primeiro, não pronunciamos tudo que está escrito. Tá? Inclusive, assim, me fala com toda sinceridade. Você quer que eu traga alguns vídeos ou um vídeo falando sobre isso, esmiuçando isso? Deixa aqui no comentário. Eu já sei, eu tenho de cabeça algumas pessoas que eu sei que vão dizer que querem. Eu não vou mencionar nomes, mas se essas pessoas comentarem aqui, eu vou botar embaixo. Eu sabia que você iria querer. Vamos lá. Então, a gente não pronuncia tudo que está escrito. Por que a gente não pronuncia tudo que está escrito? E isso já vai linkar para o motivo número 2. Quando a gente aprende português, a gente aprende alfabeto, separa o alfabeto em 2 partes. Vogais e consoantes. Junta a consoante com a vogal, forma a sílaba. Junta 2 sílabas, 3 sílabas, 4 sílabas, formam palavras, e a gente pronuncia as palavras de acordo com os sons das letras do alfabeto. Esse é o jeito que nós aprendemos português. Em inglês, a gente aprende o alfabeto. E a gente aprende o alfabeto. Acabou. O alfabeto vai servir para a gente soletrar palavras. Porque em inglês não tem separação silábica, em inglês não tem regra de pronúncia. Ou seja, um A não será sempre A. Ele pode ser EI, ele pode ser AN, pode ser A. Inglês é uma língua fonética. Ele é muito mais pelo som
do que necessariamente por aquilo que está escrito, pela parte gráfica, certo? Então, aí entra, não podemos pronunciar tudo que está escrito, porque não é assim que faz. Segunda coisa, a gente precisa entender que os sons são variáveis, especialmente os sons vocálicos. Tem uma série aqui no canal que a gente está falando sobre fonética, em que eu coloquei lá diversos sons vocálicos diferentes. Falei só agora do A, tem A, E, o I pode ser I, pode ser também. Então, as letras, as vogais, que são a nossa fonte primária de som, elas são variáveis. Se elas são variáveis, e aí eu nem estou falando de encontro de vogais, e aí já entra numa outra questão, se elas são variáveis, eu não posso usar a regra do português para isso. Não posso, porque nunca vai funcionar. Mentira! Haverão consequências, haverão coincidências. Haverão, mas não é regra. É só uma coincidência, certo? Então, assim, vamos lá, resumir. Não posso pronunciar tudo que está escrito. Preciso entender que os sons vocálicos, eles não são estáticos. Eu não posso me guiar pelo alfabeto. Não posso. Terceira coisa, inglês não faz amenização. O que é amenização? Português, a gente tem, por exemplo, vamos pegar a palavra jornal. Jornal termina com a letra L. E em português, L em final de palavra, precedido de vogal, esse L vira U, porque não se fala jornal. Se você fala jornal, se refere a espanhol, certo? Eu não falo espanhol, tá, gente? Só faço uma graça com sotaque, certo? Então, isso é uma amenização. Outra amenização, M e N também, fica em, ou em, né? Nem, por exemplo, neném. Agora em inglês não. Se é L, como a palavra journal existe, journal, o L é super sutil, afinal de contas está na parte fraca da palavra, mas é um L. Ou a palavra call, que é chamada, ligação, que muita gente fala cow, e cow é vaca. Olha só, vou fazer uma cow com meus amigos, vou fazer uma vaca com meus amigos. Parabéns, fazer uma call. Aí vem aquela pessoa, aí eu falei, já debati isso com várias pessoas, mas o importante é se comunicar. Tudo bem, legal, mas se existe a palavra cow, por que você está falando para uma outra que não tem nada a ver? Você tem uma pessoa te mostrando para você falar diferente, para não dar a informação errada na tua comunicação, né? Aí chegamos no quarto e último ponto, que é você entender e fazer essa articulação de forma exagerada para não gerar consequências. Eu tive um professor há um tempo atrás que ele dizia assim: mastiga essa palavra para mim. O que ele queria dizer com isso? Quando a gente mastiga, a gente não utiliza vários músculos. Ele queria que eu articulasse melhor as palavras, para que eu utilizasse todos os meus músculos para isso. Da mesma forma, a gente faz com o inglês. And the same way we do it in English, certo? Então, o que isso fez por mim? Isso é exercício físico? Exercício físico é mecânico. O que isso fez por mim? Alterou minha forma de articular as palavras. Hoje eu articulo inglês de uma forma diferente que eu articulo português. Articulate English in a different way than I am. Isso vai gerar, por exemplo, uma mudança no teu tom de voz. Como o meu muda. My voice tone changes completely when I switch into English. E ele muda de volta quando eu vou para o português. Então vamos lá. Para finalizar e a gente resumir tudo isso. Primeira coisa, não podemos pronunciar tudo que está escrito, porque nem tudo que está escrito se pronuncia. Segunda coisa, inglês é uma língua fonética, se liga no som. Então, tem a sua forma de pronunciar as coisas. Terceiro, eu já esqueci o que eu falei. Então, enfim, no vídeo, eu já esqueci as coisas, eu estou falando de improviso, tá? Peço desculpas. Mas de qualquer forma, inglês é uma língua complexa, sim, como todo idioma, mas eu vou ser bem honesto com você.
Se você conseguir trabalhar com a tua articulação, com certeza, você consegue falar qualquer palavra. Em inglês, em alemão, em hebraico, em russo, não importa. Porque você já entendeu que essa flexibilidade muscular, gente, os passarinhos estão pegando pesado hoje, que essa flexibilidade muscular vai te ajudar a pronunciar tudo, certo? Agora, conta aqui embaixo para mim o que você achou. Se você concorda, você discorda, ficou com alguma dúvida, se você tem algum exemplo interessante para dar, tá? Aproveitar e falar sobre o clube de membros, o grupo de membros do canal que está aqui. Seja membro, clica ali. Que é basicamente o seguinte, tem um grupo do WhatsApp fechado comigo dentro. E você pode tirar suas dúvidas, você pode conversar comigo, a gente pode bater papo, tá? Mas tem um valorzinho. É simbólico, acredite, é simbólico. Mas vale a pena para você poder ter um professor disponível ali para você, para te ajudar a qualquer hora do dia, tá bom? Então, se você gostou, deixa um like, compartilha com seus amigos, comenta, tá? Se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda, porque tem muito mais coisa interessante por aqui, tá legal? Então, esse é o Britcast, podcast de Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. Eu sou o Rod Krebs, muito obrigado pelo seu view e eu vejo você no próximo episódio ou em qualquer outro vídeo. Valeu, abraço, tamo junto, tchau, tchau.